Os apelos do Papa à comunidade internacional. A reunião de vários discursos do Papa Francisco, nos quais repete sempre o caloroso apelo. A fome no mundo é um problema de todos. Derrotá-la é um imperativo moral global. Todavia, jamais será um objetivo verdadeiramente alcançável se a luta contra a fome não incluir também a proteção do meio ambiente e, sobretudo, se a família humana continuar a ter filhos legítimos e ilegítimos, alguns com excesso de alimentos disponíveis e outros com a barriga vazia. O Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral e a Comissão Vaticana Covid-19 produziram um vídeo que é um compêndio do magistério do Papa sobre o assunto, divulgado durante a pré-cúpula da ONU sobre sistemas alimentares, que se concluiu ontem, dia 28 de julho. A sequência do vídeo mostra trechos de vários discursos do Papa ao longo dos anos, mas o que é mais marcante é a fluidez que os faz parecer considerações em um único discurso, uma demonstração da consistência com que Francisco abordou os nós de uma questão tão complexa como a mudança dos sistemas alimentares. Foi em novembro de 2014 quando ele declarou na sede da ONU que o direito à alimentação só será garantido se estivermos preocupados com seu verdadeiro sujeito, ou seja, a pessoa que sofre os efeitos da fome e da desnutrição, com a consequência, disse, de sermos chamados a propor uma mudança de estilo de vida no uso dos recursos, nos critérios de produção e também no consumo. Portanto, para o Papa, não é suficiente produzir alimentos, mas também é importante assegurar que os sistemas alimentares sejam sustentáveis e ofereçam dietas saudáveis e acessíveis a todos. Isso foi mensagem no Dia da Alimentação em 2020. A partir deste discurso vem uma citação de João Paulo II e do seu paradoxo da abundância, enunciado em 1992 na Conferência Internacional sobre Nutrição. Um paradoxo para o qual, resume Francisco, há alimentos para todos, mas nem todos podem comer. Citação em uma sua mensagem para a Expo Ideias de fevereiro de 2015. E morrer de fome é uma das piores maneiras de se ser despojado da dignidade, continuou o Papa. Quantas mães e pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter pão suficiente para seus filhos no dia seguinte? O vídeo conclui com um apelo onde Francisco nos lembra que os nossos irmãos e irmãs mais pobres e a nossa Mãe Terra gemem pelos danos e injustiças que causamos e reclamam outro rumo. Reclamam de nós uma conversão, uma mudança de rumo, cuidar também da terra, da criação. A isto se segue uma oração que, em certo sentido, amplia uma passagem do Pai Nosso. Pai, faz com que para nós e para todos hoje haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho. Pedir o necessário para viver. Este também é um texto da Audiência Geral de 27 de março de 2019. Concluindo com o slogan da campanha lançada pela Caritas em 2013 e que Francisco, Papa há poucos meses, cita na sua audiência geral de 11 de dezembro de 2013. Uma só família humana, alimentos para todos. El derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo. No basta con producir alimentos, sino que también es importante garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Hay comida para todos, pero no todos pueden comer.
quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli? I nostri fratelli più poveri e la nostra madre terra gemono per il danno e l'ingiustizia che abbiamo provocato e reclamano un'altra rotta, reclamano da noi una conversione, un cambio di strada, prendersi cura anche della terra, del creato. Padre, fa che per noi tutti oggi ci sia il pane necessario e pane sia anche per acqua, medicine, casse, lavoro. Chiedere il necessario per vivere. Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Movimento Laudato Si, uma realidade consolidada que se renova. Inspirar e mobilizar a comunidade católica para cuidar da nossa casa comum e alcançar a justiça climática e ecológica. Estes são os objetivos da nova fase que se abre para o Movimento Católico Global pelo Clima, que a partir de hoje muda seu nome para Movimento Laudato Si. Fundado em 2015 por um grupo de 17 organizações católicas e 12 líderes de realidades universitárias e sociais de todos os continentes, empenhados em ajudar os fiéis a responder às exortações da encíclica do Papa Francisco sobre os cuidados da casa comum, publicada naquele mesmo ano, o movimento hoje conta com mais de 800 organizações. Em tempos recentes, passou por um caminho de discernimento que durou mais de 18 meses, explica ao Vatican News Tomás Insua, o cofundador e diretor executivo do movimento. Uma reflexão sobre identidade, missão, nome e estruturas. Perché il nome Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, oltre a essere difficile di ricordare, quel nome non rappresentava bene il lavoro di... O nome anterior, continua, além de ser longo, era difícil de recordar. Pensando no trabalho de conversão ecológica e na ecologia integral que a Laudato Si invoca e que catalisa nosso trabalho, em colaboração com vários parceiros eclesiais, decidimos nos chamar de Movimento Laudato Si. Lorna Gold, presidente do comitê diretivo, que apresentou a novidade de hoje em uma reunião online, destaca como é importante notar que a missão está sendo ampliada para incluir o conceito de justiça ecológica, baseada no espírito da Laudato Si, no qual tudo está interligado. A encíclica do Pontífice, prossegue Tomás Insua, é a base de tudo o que fazemos e organizamos, desde a semana Laudato Si ao curso de animadores Laudato Si, dos nossos círculos de estudos específicos. Um compromisso que nunca foi interrompido, nem mesmo durante a emergência pandêmica, tanto que agora temos cerca de 25 mil animadores Laudato Si no mundo, pessoas envolvidas principalmente nas paróquias, associações e âmbito religioso, mas também pessoas comuns que sentem de modo particular o chamado à ecologia integral, colocando-se a serviço de suas próprias comunidades. Specialmente in questo anno in particolare abbiamo bisogno di concentrarci in questi grandi vertici dell'ONU sul clima e sulla biodiversità. Ci sono tanti... Hoje há muito o que fazer. Neste ano, em particular, precisamos nos concentrar nas próximas grandes cúpulas da ONU, diz Tomás Insua, com referência à Conferência da ONU sobre a Biodiversidade, a COP15, agendada de 11 a 24 de outubro na China, e a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP26 em Glasgow, de 31 a 12 de novembro. As grandes cúpulas da ONU, reflete o diretor executivo do movimento Laudato Si, tem o objetivo de reunir a família humana para agir com urgência diante destas grandes crises. Os cientistas nos dizem que elas são ainda mais urgentes ano após ano. Do Pontífice, um incentivo constante para continuar o compromisso do movimento. Escrevemos uma carta ao Papa informando-o do processo, pedindo sua opinião e sua bênção antes de agir e mudar nosso nome. Francisco, informa ainda Tomás, escreveu uma breve carta de resposta que chegou nas vésperas de
de Pentecostes em 22 de maio, e foi um sinal muito forte, dado que este processo tem sido caracterizado por um clima de oração sinodal, pedindo luz ao Espírito Santo. O fato de a carta do Papa ter chegado para a festa de Pentecostes foi um sinal que nos motiva ainda mais. Ele a dirigiu ao movimento Laudato Si, agradecendo-nos pela missão de promover a ecologia integral e pela ajuda oferecida à Igreja no mundo, desejando-nos uma feliz semana Laudato Si, que estava em andamento naqueles dias. Um incentivo a mais, reflete Tomás, para viver a Laudato Si, que não deve permanecer um movimento escrito, um movimento de biblioteca, mas um documento vivo. Amores Laetitia, o matrimônio, ícone do amor de Deus. Ciao, siamo Francesca e Donato, abbiamo 5 figli e siamo sposati da quasi 18 anni. Il matrimonio è un segno prezioso, è l'icona dell'amore di Dio per noi. Questo non significa che l'amore tra i coniugi debba essere per forza perfetto. Nessuno lo è. Ma l'amore tra gli sposi è un processo dinamico che va avanti e migliora nel tempo di una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà. Il matrimonio è per sempre. Dio è fedele al suo progetto d'amore per noi, si fida e scommette sulle coppie e gli sposi cristiani. Il dono del suo amore rende possibile il per sempre per due creature fragili, limitate, ferite, ma create a sua immagine e somiglianza, quindi destinate all'eternità, quell'eternità che è il per sempre di Dio. Con il matrimonio si dimostra la serietà dell'impegno tra due persone che si amano. Non volersi sposare vuol dire di non voler rendere pubblico l'impegno, avere delle riserve, forse non essere convinti, non essere sicuri, non si sa. Questo per sempre è innanzitutto perciò dono e noi come coppia ce ne rendiamo conto soprattutto quando facciamo fatica, entriamo nella fatica del costruire la nostra relazione d'amore, la nostra intimità, il nostro dialogo. Allora lì abbiamo l'occasione di vedere l'intervento tangibile della grazia. Allora succede che magari uno dei due cuori si ammorbidisce e chiede scusa all'altro, oppure un sorriso basta a sciogliere magari delle freddezze che si sono create nelle relazioni. A volte succede anche che un figlio con un suo intervento, una sua battuta, una sua coccola riesce ad allentare quella tensione che si era creata. Vedi in questo momento la grazia agente perché il cammino riparte la vicinanza. Non bisogna avere paura di fallire. La paura è il più grande ostacolo ad accogliere Cristo e il suo progetto di vita tra noi. La paura, un ostacolo, state attenti. Allora un dialogo attento, fatto di ascolto, condivisione, comunione e anche di silenzi, permette allo spirito di educare le relazioni, di educare il nostro istinto, di educare le nostre emozioni, i nostri desideri, i sentimenti. E tutto questo permette all'amore di crescere. Le nostre piccole e grandi infedeltà quotidiane all'altro, al nostro noi di coppia, ci rivelano molto chiaramente di che pasta siamo fatti e di come sia illusorio la possibilità che noi due riusciamo a costruire qualcosa che sia per sempre, qualcosa che non abbia fine.
È per questo che abbiamo la necessità di lasciarci modellare dalla grazia di Dio. La Chiesa ha tanto bisogno della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del sacramento. È necessario che ogni coppia testimoni la bellezza del matrimonio cristiano anche con le difficoltà e le sfide di ogni giorno.